o IBGE faz a amostragem do trabalho deles, revisita domicílios, etc., quando descobre o indivíduo é descontinuado da sua colaboração, né, dispensado. Hoje em dia, com o uso de recursos da tecnologia, o entrevistador que faz censo e as pesquisas do IBGE utiliza um equipamento portátil, um smartphone, um telefone desses espertos, onde os questionários são programados, e quando ele abre um domicílio para começar a aplicação de questionário, uma coordenada GPS é armazenada junto com a data, hora, minuto, segundo e fração de segundo que ele começou e terminou a entrevista. Então, reduziu a margem do questionário ANC. Não quer dizer que não exista questionário ANC, mas a tecnologia tornou a vida do fabricador de questionário ANC mais difícil, tá certo? Esse tipo de problema, novamente, se você põe bons controles, você pode ver e corrigir, né? Faz parte do processo de uma boa pesquisa prever que esses tipos de erros vão acontecer, podem acontecer, e tomar as medidas de precaução para mitigar os efeitos deles nas estimativas. Que tipos de estratégias a gente usa para reduzir e controlar erros de cobertura? Ter bons cadastros que sejam completos e atualizados. Se vamos usar mapas e setores censitários, que nesses mapas as fronteiras de setores sejam facilmente reconhecíveis e estáveis, no caso de subdivisões do território. Ter procedimentos para o entrevistador para fazer a operação de cadastramento de domicílios, né, listagem, como a gente chama, bem desenvolvidos e bem testados no campo, e praticar treinamento e supervisão dos entrevistadores. Tem que dar boa capacitação para eles fazerem o trabalho que se espera deles e supervisioná-los para que façam aquilo que foram treinados para fazer e não façam da cabeça deles ou de forma equivocada. E, fazendo o melhor, ainda assim vão acontecer erros de cobertura. Nas pesquisas onde isso pode ser um problema mais grave, é comum fazer pesquisas ou estudos específicos de avaliação da cobertura. Então, o exemplo é o Censo Demográfico Brasileiro, onde um mês depois que a gente termina a coleta do censo, a gente faz uma pesquisa por amostragem bem grande no território nacional, e que a gente vai numa amostra de setores e refaz o trabalho do censo. E depois compara o que encontrou na pesquisa amostral com o que encontrou no censo, e usa isso para estimar qual a parcela da população que o censo deixou de cobrir, ok? Tem técnicas estatísticas para fazer isso. Em pesquisas como o censo de população, vale a pena investir num estudo especial para avaliar a taxa de cobertura da operação censitária. Nem todas as pesquisas que a gente faz pesquisa de avaliação da cobertura, mas no censo a gente faz. Não resposta, estão vendo o desenho ali? É uma pedreira, tá certo? Todo mundo que faz pesquisa sabe, não há pesquisa sem não resposta, infelizmente. Ainda não encontrei nenhuma nos meus pouco mais de 30 anos de trabalho nessa área. Não resposta ocorre quando as medidas ou respostas que a gente queria obter para uma amostra, a gente não consegue, por vários motivos. Não consegue achar a pessoa em casa depois de repetidas visitas, acha a pessoa, mas a pessoa por alguma razão está impossibilitada de responder, está doente, há problemas com o idioma. Aqui no Brasil, esse era um problema residual, está deixando de ser um problema residual. Nós temos tido um aumento da imigração de estrangeiros para o Brasil, e estrangeiros que durante um certo período de tempo não falam o idioma local. Você não vai conseguir entrevistá-lo se você mandar um entrevistador que só fala português com questionário em português, tá certo? Tem gente que se recusa a prestar informação. Felizmente, as taxas de recusa aqui ainda são baixas em comparação com outros países, mas isso é um problema que está na direção de tendência de aumentar. À medida que a população é mais escolarizada, é mais rica, fica mais difícil conseguir colaboração da população para prestar informação estatística.
De vez em quando acontece de se obter entrevista com a unidade errada, não era aquela que eu tinha selecionado. Pode haver questionários perdidos ou extraviados, respostas ilegíveis ou até respostas inaceitáveis. Por exemplo, valores inválidos para alguma variável ou valores incompatíveis. Um questionário que volta do campo com a idade da pessoa preenchida como 5 anos, indicando que ela é viúva. Uma das duas informações não está correta. Então a gente perdeu a informação, ok? Não resposta é um dos problemas mais estudados na prática da pesquisa junto com a amostragem. Todo mundo que faz um curso de amostragem alguma vez vai ouvir falar de correção de não resposta. O que a gente pode fazer para reduzir e controlar os efeitos da não resposta? Primeiro, o mais importante é garantir que o contato com os respondentes e a cooperação deles seja o melhor possível, dados os recursos que você tem para fazer o trabalho. Então, aqui no Brasil, entrevista pessoal é melhor do que entrevista por telefone. Entrevista por telefone é melhor do que questionário remetido pelo correio. Se você mandar questionário pelo correio, a taxa de resposta vai ser lá embaixo. Se conseguir 15 ou 20% de resposta, solte os foguetes. O Brasil não tem uma cultura de as pessoas preencherem questionário que chega pelo correio. Ah, ligou pelo telefone. Um bocado de gente bate o telefone na cara. Aqui a cultura também ainda não é muito generosa com tentativas de coletar informação pelo telefone, tá? Se apresenta como telemarketing, então o negócio fica feio muito rápido, tá? Então, a gente ainda tem uma cultura fortemente baseada na ideia de ter entrevistas pessoais, tá? Mas isso tem um custo muito mais alto do que essas outras alternativas que eu descrevi. Se você puder fazer contato pessoal com o respondente, é melhor, mas nem sempre é viável. Treinamento e supervisão dos entrevistadores. Vocês vão ver esse tema rebatido várias vezes. Os homens e mulheres que a gente manda para a rua coletar informação são o nosso instrumento de medida. É com eles que a gente coleta e obtém informação. Se eles são mal preparados, mal remunerados, se não tem supervisão, se não há cuidado com a atividade de coleta que eles vão realizar, o resultado não será bom. Algumas pesquisas empregam estratégias para lidar com o não respondente, do tipo, aumentar o esforço de coleta com aquelas unidades que inicialmente não respondem, e às vezes até fazer subamostragem. Dos que não respondem, tirar uma amostra e, em cima dessa amostra, fazer um esforço adicional de tentar conseguir a informação. Isso tudo aqui são técnicas que atuam na prevenção do problema. Depois que ocorreu, sobram duas estratégias. Reponderar os que deram resposta para compensar os dos que não responderam e fazer imputação. Imputação é substituir valor perdido por um valor válido. Não quer dizer que é um valor correto, um valor válido, um valor que seria aceitável como resposta para uma determinada pergunta no questionário. Imputação pode ser feita com mais frequência para não resposta parcial. Você conseguiu vários itens num domicílio, mas faltou a renda do chefe. Você pode imputar a renda do chefe, porque você tem um monte de informação sobre as características do domicílio, escolaridade daquele chefe, se é homem, se é mulher. Você consegue predizer, de certa maneira, a informação que está faltando com base no que observou. É mais raro fazer imputação para unidades que você perde por inteiro. Tipicamente, se você perde uma unidade inteira da sua amostra, você usa a técnica de reponderar o conjunto das que responderam para compensar aquela que foi perdida. Há um par de outros tipos de erro que eu não vou gastar muito tempo falando sobre eles,
eu até já deixei de mencionar nos meus slides alguns outros. Por quê? Porque num tempo de uma conferência nunca consegue falar tudo. Então fiz uma escolha. Aqui tem 1 ou 2 slides sobre erro de especificação, que ocorre quando você solicita informação que não é de interesse para as análises. Tá? Por exemplo, você pode perguntar a uma pessoa sobre o rendimento que ela efetivamente recebeu do seu trabalho principal no último mês, antes da sua entrevista lá na sua pesquisa. Por que se costuma perguntar sobre rendimento efetivamente recebido? Porque é o que a pessoa lembra, quando foi creditado na conta, ou quando ela foi lá no setor de pagamento da empresa e recebeu, né? Só que esse rendimento, ele vai ser líquido, é quanto a pessoa recebeu, tudo que é imposto ou contribuição previdenciária já foi deduzido antes, ela recebe um valor líquido. E se houver, por exemplo, extras, nesse mês ela fez hora extra, ou recebeu uma parcela de adiantamento do 13º ou das férias, vai dar incluído aqui dentro. Então, o rendimento líquido recebido no último mês não coincide com o rendimento contratual bruto, que é o rendimento que a gente poderia chamar de mais estável daquela pessoa. É o rendimento que ela esperaria receber durante os outros meses do ano, tá certo? Se o que você tinha interesse era o rendimento contratual bruto e perguntou o rendimento efetivamente recebido, você tem um problema de especificação. Às vezes o que a gente consegue coletar não é aquilo que a gente gostaria de coletar. Quando a gente tem esse fenômeno, é o chamado erro de especificação. O que você faz para mitigar ou reduzir isso? Você tem que discutir exaustivamente os conceitos e testar exaustivamente os questionários que você vai empregar numa pesquisa para evitar essa ocorrência. Porque depois que ocorre isso, amigo, too late. Você fez a pergunta errada para todo mundo. Não tem volta. Esse erro aí é daquele que você só conserta na próxima vez que for fazer uma pesquisa. Tá certo? Naquela que você já fez, já era. Então esse é daqueles erros fatais. Se cometê-lo, não tem muito conserto. Erros de resposta ou medida são os que ocorrem quando aquilo que você tem disponível para fazer a análise não é o que é a medida melhor do fenômeno de interesse. Isso pode acontecer por muitas razões. Se você está fazendo perguntas, o respondente pode entender de maneira incorreta a pergunta, o conceito e responder qualquer coisa que não é o que você queria saber. O respondente pode não saber a resposta para uma pergunta e ficar envergonhado de dizer que não sabe. Por exemplo, chega num domicílio, a esposa está presente, o marido está ausente, eu quero fazer a minha pesquisa, pergunto, está ocupado, está trabalhando? Sim, tal, até aí vai bem. Aí pergunta a renda, né? A esposa pode não saber o rendimento do marido, ou vice-versa, o marido também pode não saber o rendimento da esposa que não está presente. Se você não pode perguntar para a própria pessoa e aquele não sabe, o certo seria ter uma resposta não sei, só que há uma pressão que ocorre no momento de uma entrevista para a pessoa não responder não sei, né? Ela quer responder algo, quer, vamos dizer assim, cumprir com as obrigações, dar uma resposta qualquer que não corresponde exatamente ao que é a informação correta. Então, informação de terceiros, a pessoa que está respondendo não sabe a resposta para a pergunta, são problemas comuns. Problemas de memória, se você pergunta algo para a pessoa que aconteceu há muito tempo atrás, temos agora indo aí a campo uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional de Saúde, que pergunta sobre as visitas a médico, a facilidades do sistema de saúde. A gente pode possivelmente lembrar, né, de coisas recentes, mas, por exemplo, se perguntar a última vez que você foi a um dentista, todo mundo sabe a resposta, assim, afiada na ponta da língua. Eu fui na sexta-feira passada, mas é porque foi sexta-feira passada, antes disso fazia, né, um par de anos talvez que eu não ia, aí a gente sabe direitinho, né? Então a memória é um fator que influencia a qualidade de resposta. Ou cansaço. Perguntas que a gente faz no início de uma entrevista que dura 60 minutos,
a qualidade da resposta é diferente das que a gente obtém no final da entrevista, tá certo? Não tenho dúvida. O que isso diz para a gente? Limite o seu questionário de modo que as entrevistas possam durar menos que 60 minutos, se possível bem menos. Entrevistas que chegam a 30 minutos já são entrevistas muito longas. Se puder conter a sua vontade de perguntar e fazer questionários que terminem mais cedo do que 30 minutos, é melhor. Coisas que acontecem como invenção, exagero, atenuação. Um fenômeno que a gente observa quando pergunta rendimento nas famílias brasileiras é que os muito ricos atenuam e os muito pobres exageram. Ninguém gosta de aparecer tão rico quanto é, nem tão pobre quanto é. O povo que está no meio está tudo bem, ok? No problem. Mas o povo que está nas pontas, a tentação é grande para não responder exatamente ou não ter a informação precisa para responder. E até acontecem erros de anotação de transcrição. Esse pessoal que usa, por exemplo, o PDA do censo, nós encontramos uma quantidade grande de pessoas cujo ano de nascimento era 1880, 1879. Se vocês calcularem a idade dessas pessoas hoje, né, na época do censo, teríamos pessoas aí com 130, 131 anos, e nem o Guinness Book of Records jamais registrou uma pessoa com mais de 120. Então, certamente são erros de anotação, que felizmente aconteceram em quantidade muito pequena, mas que são erros, que a gente não conseguiu registrar a idade correta daquelas pessoas. Podemos presumir que ela estava querendo dizer 1980, 1979, mas aí já estamos fazendo o quê? Uma imputação. Estou substituindo um dado, que é o que eu coletei, pelo que eu acho que é válido naquela situação. Ok? Bom, um monte de coisas que a gente pode fazer para mitigar, combater, controlar esses erros. Vou pular. E vou falar um pouquinho sobre erros de captura ou transcrição que acontecem numa pesquisa, tá? Aqui, essencialmente, o que eu tenho lá para fazer análise é diferente do que foi o verdadeiro valor coletado. Aqui, afetam esse tipo de erro duas coisas: o modo da pesquisa, como é que a pesquisa é conduzida, ou a tecnologia, tá? Nessa aqui, nessa linha, nessa direção, eu tenho autopreenchimento e pesquisa conduzida por um entrevistador. Autopreenchimento é quando o questionário é preenchido pelo próprio indivíduo. E do lado de cá, a tecnologia. Então, papel, nosso antigo modo principal de fazer pesquisa, você tem Paper Assisted Self-Interviewing, as siglas são todas em inglês. Não existem siglas como essa em português, né? Paper, de papel, assisted, ajudado, papel ajudado, modo de papel, autopreenchimento. E aqui, Paper Assisted Personal Interview, com o entrevistador presente. Entrevista por telefone, o mais comum que a gente ouve falar é CAT, Computer Assisted Telephone Interviewing. Entrevistas mediadas com o uso de computador. Ok? Existem já exemplos de pesquisa aqui no Brasil usando esquemas em que o entrevistado opera um computador para dar informação. Tem umas pesquisas que são feitas com crianças, em que elas são instadas a preencher um questionário usando um instrumento, um computador. Porque parte do objetivo dessa pesquisa é investigar a interatividade, como é que as crianças reagem e conversam com o computador. E o futuro, possivelmente, mais longe um pouquinho ainda, mas Computer Assisted Web Self-Interviewing. Pessoas preenchendo questionários pela internet sem a mediação de um entrevistador, tá? Nós fizemos um experimento para o censo de população aqui, muito tímido, mas já aplicamos questionário que já recebemos no censo do ano 2010, vários questionários que os entrevistados puderam preencher pela internet, sem a mediação do entrevistador do IBGE. Em vários países do mundo isso tem sido uma tendência de introduzir essa tecnologia como forma de reduzir custos e de aumentar a privacidade.
Porque na hora que a gente preenche um questionário sem a mediação do entrevistador, não tem ninguém escutando a nossa resposta, né? Ok? Então, questões aí de privacidade. Bom, uma série de estratégias disponíveis para limitar, para reduzir os erros de captura de informação e, principalmente, é muito importante fazer uma boa escolha em que a tecnologia e o modo de fazer coleta sejam adequados ao objeto do que eu vou pesquisar, ao contexto da pesquisa e à cultura dos respondentes. Aqui no Brasil, por exemplo, eu mencionei que questionários auto-preenchidos são pouco comuns. A gente não usa correio para mandar questionário e voltar. Por quê? A incidência de analfabetismo é muito grande. Então, se você for depender de uma pesquisa para mandar pelo correio e esperar o respondente devolver, você certamente vai perder os analfabetos, no mínimo, né? Essas pessoas não conseguem ler o questionário, como que elas vão preencher para responder? Então, o contexto cultural de um país afeta bastante as possibilidades com que a gente pode conduzir pesquisas. Bom, eu vou pular essa parte aqui para dar tempo de falar um pouquinho sobre o outro caminho, o caminho do gerenciamento de processos e da qualidade em pesquisas. É o caminho mais moderno, que tem sido tentado por várias organizações de estatística, e uma característica que se observa em todos os países que fizeram esse movimento é que é um processo bastante complexo e intensivo em mão de obra qualificada. Organizações que seguiram esse caminho dependem fortemente de ter um importante grupo de pessoas com formação adequada para poder conduzir e implementar esses processos. Não depende só de mão de obra de nível superior. Isso aqui, mão de obra qualificada, não quer dizer mão de obra estatístico profissional só não. Por exemplo, entrevistadores bem qualificados fazem parte dessa abordagem. Isso significa entrevistadores que são treinados e mantidos nos quadros da organização por períodos longos e não só gente contratada por tarefa para fazer uma pesquisa como o censo, quando a gente faz, tá? Precisa ser planejado, implementado e parte da ideia aqui é gerenciamento, monitoramento constante. Você não faz de uma vez e deixa para lá. E a hipótese central dessa abordagem é a seguinte: a qualidade do produto, a estatística, o dado, depende da qualidade do processo de pesquisa que a gente faz, que por sua vez depende da qualidade da organização que implementa o processo e a pesquisa. Para funcionar bem, os princípios básicos tem que ter compromisso de todo o pessoal da organização. Não é uma coisa que acontece só porque o chefe mandou, ok? Tem que haver buy-in. As pessoas têm que comprar a ideia de que isso é uma maneira melhor de fazer as coisas. A organização tem que se orientar a produzir com qualidade, tem que implementar processos de gerenciamento da qualidade, tem que colocar um foco muito forte no atendimento aos usuários clientes. Se costuma trabalhar com a ideia de melhoramento contínuo da qualidade, executando projetos de melhoria e, depois que faz tudo isso, tem que botar o bloco na rua, tem que contar para todo mundo que é assim que está fazendo. Porque parte da qualidade é a percepção que os usuários têm de como é que você faz. Se você conta tudo como faz e até as coisas que não deram certo, o usuário sabe, ele tem confiança em você por estar sendo transparente, ok? Esse gráfico que está aqui, eu não espero que vocês consigam ler tudo que está no detalhe. Eu vou falar 1 ou 2 minutos sobre ele, em que ele serve de guia para organizar o trabalho que a gente tem que fazer de planejar uma pesquisa e de monitorar a qualidade no processo de pesquisa. Então, essa coluna aqui, com o cabeçalhozinho em azul, descreve as principais fases que a gente tem de trabalho, que a gente tem para planejar e executar uma pesquisa. A gente tem que especificar as necessidades, o que é que essa pesquisa tem que responder, planejar a pesquisa, construir ou elaborar a pesquisa, coletar os dados, processar os dados, analisar,
essa análise não é exaustiva, mas sem analisar a gente nem sabe o que está divulgando direito. Depois, disseminar, arquivar ou preservar para a posteridade e avaliar. Isso é um ciclo. Se você vai fazer uma pesquisa repetidas vezes, você repete esse ciclo muitas vezes. Para cada uma dessas fases, as caixinhas na linha destacam processos, etapas do trabalho que você precisa realizar para poder cumprir o processo de pesquisa. Isso é útil para você garantir, pelo menos, que não esqueceu de fazer alguma daquelas coisas que está ali. Mas para cada coisa dessas, se você for abrir os manuais de boas práticas, você vai identificar as melhores maneiras de fazer cada uma dessas atividades, ok? Então, por exemplo, no momento de planejar, alguém vai ter que planejar o modo e a tecnologia de coleta, para ter uns dados com pouco, ou se possível nenhum, mas com pouco erro de transcrição, ok? Se a tecnologia de coleta e o modo de fazer a coleta forem adequados, você minimiza, reduz os erros de transcrição. Você tem que construir um cadastro e fazer um plano amostral. Depois que o plano amostral está pronto, você vai em algum momento selecionar a amostra para poder fazer a coleta. Esse processo tem mecanismos de verificação que podem ser utilizados aí. Tomando conta desse trabalho imenso que é o fazer de cada pesquisa, você tem aqui 3 palavras: gerenciamento de qualidade, ou seja, você precisa estar consciente de que tudo que você faz impacta a qualidade, ou positivamente ou negativamente, e tomar decisões levando em conta a sua percepção do que é melhor fazer para essa pesquisa. Simultaneamente, você vai estar coletando e preparando metadados, que são dados que descrevem os dados que a gente vai coletar. Então, quando a gente inclui uma pergunta no questionário, a forma como a gente faz a pergunta e instruções que a gente passou para os entrevistadores sobre como aplicar o questionário, como fazer aquela pergunta, fazem parte do que a gente chama de metadados daquela pergunta. Como perguntou e como instruiu sobre a pergunta. E paradados é um nome que talvez em português não é a melhor coisa, mas é um nome novo que está surgindo. São dados sobre o processo de coletar os dados e de processar os dados. Por exemplo, eu já citei aqui que o entrevistador do IBGE, que usa essa tecnologia do smartphone, quando ele chega no domicílio e inicia uma entrevista, o sistema automaticamente recupera uma coordenada de satélite, data, hora, minuto, segundo em que ele iniciou a entrevista e depois quando ele terminou a entrevista. Esse tipo de informação são paradados. Eu posso usar isso como instrumento para monitorar a qualidade. Eu não mandei ele no endereço 1691 da Avenida Duque de Caxias. Ele coletou uma coordenada para mim e disse: olha, eu abri a entrevista nesse endereço, aqui, está aqui, eu fiz a entrevista. Eu checo a coordenada que ele me deu contra a coordenada que eu tenho no meu cadastro do endereço 1691 da Rua Duque de Caxias, e tem uma diferença de 5 quilômetros. Ou o GPS estava maluco, ou o meu cadastro estava errado, ou ele está mentindo para mim. Ele não abriu a entrevista no local que ele disse que foi. Então, o paradado serve como exemplo, esse que eu estou dando, serve para você monitorar o processo e ter indicativos de problemas com qualidade de processos que você realiza numa pesquisa. Outros exemplos de paradado: motivo pelo qual a unidade que eu mandei entrevistar não foi entrevistada. Não está em casa, tentei tantas vezes, a pessoa se recusou, soltou o cachorro, aquilo e tal, né? Tem muitos motivos diferentes pelos quais você não consegue uma entrevista. Isso é um exemplo de paradados. O estudo dos motivos pelos quais você falhou em conseguir uma entrevista pode te ajudar numa próxima rodada a melhorar as estratégias de abordagem para reduzir a incidência de determinados motivos, né? Ok? Então, o gerenciamento da qualidade em pesquisas tipicamente envolve você fazer um esforço de pactuar e depois medir para poder avaliar se o que foi pactuado está sendo cumprido
vários parâmetros que guiam qualidade. Você pode estabelecer acordos de nível de serviço. No Brasil nós não praticamos isso de forma explícita, mas na Inglaterra, por exemplo, uma pesquisa é meta alcançar no mínimo 80% de taxa de resposta. Se a taxa de resposta for menor que 80%, a pesquisa é dita não deu certo. Nos Estados Unidos tem parâmetros parecidos. A gente não pratica isso de forma explícita. Felizmente, porque os nossos níveis de não resposta ainda são menores do que os que incidem naqueles países. Você pode fazer pesquisas de satisfação com os clientes e usuários da informação. Você pode analisar esses paradados que você coleta e obtém durante a pesquisa e usar ferramentas de controle estatístico de processo para garantir que as coisas não fujam do controle. Então, se a não resposta habitual na pesquisa de emprego e desemprego aqui é 5% e um mês veio 12%, alguma explicação tem que ter porque deu esse pulo. Faltou recenseador? Faltou questionário? O que aconteceu? Né? Porque não era para dar 12% de não resposta. E existem, inclusive, algumas tentativas de fazer avaliação da organização que conduz a pesquisa. Usando modelos de excelência de negócios, tem um método que é bem famoso hoje em dia, chamado Balanced Scorecard, em que você escolhe um número de indicadores de desempenho e monitora periodicamente esses indicadores em nível de organização. Um dos modelos que se promove por aí para gerenciamento de qualidade é o modelo da European Foundation for Quality Management, de 99, que lista esses ingredientes da qualidade de pesquisas: liderança, estratégia, pessoas, parcerias e recursos, metodologia e processos, produtos e serviços adequados e foco em resultados. Os processos têm que produzir resultados para os diferentes públicos candidatos ou interessados no resultado. Também se advoga nessa abordagem a realização de projetos de melhoria, escolhidos com base em alguma função de priorização. Então, se eu tenho tempo e dinheiro para fazer um projeto de melhoria, qual é o melhor projeto de melhoria para eu realizar agora? Eu vou fazer um projeto para melhorar o erro de resposta, ou para aumentar a taxa de resposta, ou para reduzir o erro de cobertura, ou para substituir a minha tecnologia de captura de papel por um outro meio para reduzir o erro de transcrição? As organizações têm evoluído dessa maneira. A cada momento do tempo, avaliam qual é o erro mais grave que a sua pesquisa está enfrentando e toma medidas para combater esse tipo de erro. O objetivo Golden Goal, o objetivo dourado, seria ter processos livres de erros. Isso, em geral, é inatingível, mas esse é um objetivo que a gente persegue sem esperança de alcançar, né? A visão do Lars Lieberg sobre qualidade é resumida nessas 3 frases que ele põe lá no final do artigo. Não é realista aspirar por medições contínuas do erro total usando aquela abordagem do erro quadrático médio. Em vez disso, pode-se aspirar por melhorias contínuas da qualidade, usando ideias da ciência da administração e métodos estatísticos que minimizem vícios e outros problemas dos processos, de modo que a variância seja uma boa aproximação para o erro quadrático médio. Se isto, que é a frase do meio, puder ser alcançado, então conseguiríamos fazer as duas abordagens históricas, trajetórias de evolução da questão da qualidade na produção de estatísticas, convergirem. Como ele disse isso em dezembro de 2012, eu acho que ainda não estamos lá, essa convergência ainda não ocorreu. Ainda vivemos um cenário historicamente de modelos competitivos. Eu vou finalizar com 2 slides sobre esse tema da comunicação da qualidade. Os tais metadados, informações sobre os dados, sobre a pesquisa, são cruciais para você comunicar aos usuários sobre a qualidade, que deve conter tudo o que você fez durante o processo de pesquisa
incluindo, se você tiver, medidas que você tenha conseguido produzir sobre as várias fontes de erro. Por exemplo, se você fez a amostragem, divulgue estimativas dos erros padrão das estimativas. Ajuda a entender qual é a margem de erro devido à amostragem. Taxas de cobertura e de não resposta. Taxas de detecção de erros, descarte de valores e sua substituição por valores imputados, etc, etc. Divulgar informação sobre os erros, ao contrário do que possa parecer, é um bom indício de qualidade. Quem não fala que a pesquisa dele tem problema, certamente é porque a pesquisa dele tem mais problema do que ele sabe ou quer admitir. Porque aquele que falar para vocês que a pesquisa não tem problema de não resposta, não tem problema de cobertura, não tem problema de erro de medida, é porque não se deu nem o trabalho de medir, ok? Não há pesquisa sem esse tipo de dificuldade a enfrentar. Então, nesse último slide aqui, tem um conjunto de itens que deveriam constar de relatórios sobre as pesquisas que permitiriam a um leitor esclarecido, não precisa ser um estatístico com doutorado, mas a um leitor esclarecido a formar o seu juízo sobre a qualidade do que ele está recebendo num determinado processo de pesquisa, ok? O usuário precisa ler tudo isso, que tem 50, 100 páginas, para entender o dado? Tipicamente não. Mas se ele precisar esclarecer alguma dúvida dele, isso tem que estar de fácil acesso. Ele não precisa, ele não deve ter que perguntar para alguém que trabalha no IBGE se a pesquisa é boa, para alguém que trabalha com o Rafael. A pesquisa aqui é boa mesmo? Não é a palavra do Rafael que vai resolver o problema. É transparência de como aquilo foi produzido, como é que aquele produto foi obtido e com que padrões de qualidade aquilo foi produzido. E, tipicamente, aqui no Brasil, nós não estamos num ponto 100% aqui dessa curva. Estamos tentando, lá no IBGE, melhorar o que a gente divulga como relatórios que acompanham as pesquisas, mas a gente ainda não tem relatórios tão exaustivos como esses que são indicados aqui na experiência das organizações de ponta na área como o desejável, o ideal a ser alcançado. Então, eu agradeço a atenção e aqui no final tem um par de slides com referências. Eu acredito que o Rafael vai poder divulgar para vocês aí através da página, de algum lugar, o material que eu apresentei aqui. Obrigado.